Graça e a paz, meus irmãos. Que saudade de todos e que privilégio poder estar aqui também, participando dessa série de estudos sobre as cartas pastorais, podendo falar um pouquinho com os irmãos também sobre esses ensinos preciosos que Paulo traz a Timóteo. E o que eu queria trazer hoje, o tema da nossa lição, será uma família edificada por Jesus. E o texto base é 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 12 ao 17. Eu vou lê-lo e vou ler na versão NVI, então os irmãos me acompanhem. Diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Palavra preciosa, né? E pensando em todo o contexto dessa carta, né? Paulo, ele ensinando Timóteo, ele fala uma coisa importante na porção anterior. Lá no versículo 5, 6 e 7, ele diz assim: o objetivo dessa instrução, ou seja, dessa carta, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Paulo ele faz um alerta que combina muito com o tempo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo tempos de incertezas, tempos em que muitas pessoas têm feito diversas teorias sobre o porquê que estamos vivendo tudo isso, porquê que estamos precisando passar por tudo isso. E aí eu me atenho bem a essa palavra de Paulo, de tomar cuidado com discussões inúteis. Sabe por quê? Porque tem coisas que são mistérios de Deus. Tem coisas que a gente nunca vai ter uma resposta. E aí Paulo faz dá uma instrução, né, um aconselhamento para Timóteo que serve muito para nós, que começa aí no versículo 12 até o 17 que a gente leu agora há pouco. E eu queria destacar alguns pontos. Paulo já começa dizendo: eu dou graças a Jesus Cristo, não porque Jesus Cristo vai resolver tudo na minha vida da forma que eu gostaria, porque Jesus Cristo vai me dar as respostas para todas as coisas. Não é isso que Paulo está dando graças. Ele dá graças ao Senhor Jesus que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. E eu queria destacar isso, me considerou fiel. Olha que coisa preciosa. Nós temos um Deus, um Jesus, que considerou Paulo fiel para o ministério, não quando Paulo se converteu, quando Paulo foi instruído, quando Paulo começou a escrever suas cartas e começou a fazer suas viagens missionárias. Não, Jesus considerou Paulo fiel antes de tudo, quando ele ainda era pecador. Quando ele, como ele vai dizer no versículo 13, era blasfemo, perseguidor e insolente. Quando Paulo era o oposto do que ele se tornou, Jesus já o via como fiel, o considerou fiel para o ministério. Sabe, Jesus ele não considerou só Paulo para isso não. Ele olhou para mim, olhou para você e nos considerou fiéis para o ministério, fiéis para o reino, fiéis para sermos embaixadores do reino de Jesus. Isso é precioso demais. Como a Bíblia diz, né? Que Deus prova o seu amor, tendo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos considerou quando nós ainda nem sequer tínhamos nos achegado a Ele.
Ele olhou para nós e viu em nós potencial de servos e servas que seriam embaixadores do seu reino, que trariam a transformação por onde passássemos, porque o reino de Jesus, ele traz isso. Ele traz um novo tempo, uma nova visão de vida, de mundo e, consequentemente, transforma os ambientes. E aí no versículo 14, ele continua nos ensinando algo que é preciosíssimo. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Porque ele nos viu fiéis, mas quem nos transformou em fiéis foi ele mesmo. Não foi pela nossa capacidade, não foi pelo nosso mérito que nós nos tornamos pessoas mais dignas, mais honradas, não. Foi a graça do Senhor Jesus e a fé e o amor que estão nele é que nos transformou, que fez de nós pessoas diferentes. Então é tudo dele, tudo vem dele. Então não é nada por nós mesmos. E no versículo 15, ele vai afirmar algo que a gente precisa afirmar constantemente. E é tão fácil da gente esquecer. Ele diz: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 3,16, né? João 3,16, que é tão comum da gente lembrar, mas é tão, às vezes, banalizado, porque é tão comum. E a gente esquece que o amor de Jesus veio sobre nós e nos transformou de pecadores em redimidos por ele. Cristo fez uma obra gloriosa que nós precisamos sempre lembrar. Porque o maior dos milagres que a gente viveu, como a gente canta em algumas canções, não são os milagres físicos ou financeiros. Não, os maiores milagres que a gente vive, o maior milagre que a gente já viveu é a salvação. É a redenção que o sangue de Jesus nos proporcionou. E por isso que Paulo nos faz lembrar e falar: olha, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Em outras palavras, precisa ser proclamada constantemente que Cristo veio ao mundo para nos salvar, nos transformar. E aí ele fala, né, no versículo 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Sabe, a transformação que Jesus fez na sua vida, e tem feito ainda, porque ele continua essa obra constantemente, é uma demonstração do seu amor, da sua graça, e isso transforma vidas que estão ao nosso redor. Que a gente possa lembrar disso constantemente. Não se ater a discussões inúteis, como Paulo vai alertar antes. Não vamos nos atentar sobre o que a gente efetivamente está vivendo, sendo que a gente não tem como afirmar nada. Mas nós podemos afirmar uma coisa: que Cristo Jesus olhou para nós e nos considerou fiéis. Olhou para nós e nos considerou pessoas dignas do reino, mas nós somos dignos porque a graça dele veio sobre nós. A transformação, essa visão que Jesus tinha a meu respeito, visão que nem eu mesmo às vezes tenho, nem consigo enxergar por que ele me amou tanto. Aquele homem e aquela mulher que ele acredita que nós somos, quem faz é ele. É ele, através do seu poder e da sua graça, que nos transforma. Então, que nós possamos ter essa consciência maravilhosa de que nós somos redimidos por Cristo, que ele nos amou muito antes de nós termos chegado à Igreja Batista do Calvário, de termos nos achegado a ele, de termos conhecido ele. Ele nos enxergava muito antes disso. E quando a gente tem essa consciência, a gente consegue entender que nós temos um Deus que é fiel e que cuida de nós, apesar dos pesares, apesar do que nós estamos passando. E quando nós temos essa consciência de transformação, a gente transforma a nossa casa, a gente transforma o nosso ambiente e faz a nossa casa um lar que proclama as obras do Senhor. E aí a gente pode chegar ao que Paulo faz no final dessa porção: reconhecer que é o Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Que eu e você possamos proclamar, nesses tempos estranhos,
que Jesus é Senhor e Ele é digno de toda a glória e de toda a honra. E nós somos agraciados porque Ele nos amou antes. Ele nos enxergou quando nós mesmos nem nos enxergávamos e fez de nós pessoas transformadas que transformam o mundo. Deus abençoe a todos vocês. Muita saudade, mas que o amor de Jesus nos envolva cada vez mais. Um abraço.